queridos. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito honrado de poder ter esse momento com vocês, de compartilhamento da palavra. É uma responsabilidade muito grande. E por isso Deus vem falando comigo faz umas 2 semanas a respeito dessa palavra já. E eu prometo que eu não vou fazer igual o pastor Arno lá da aba Curitiba fazia. O pastor Arno ele pregava no domingo pela manhã e no meio da ministração ele fazia alguns comentários sobre costela de chão. Perto da hora do almoço, assim, sabe que a barriga do crente já está dando sinais já, né? Prometo que eu não vou fazer isso. Quero deixar aqui vocês também um abraço dos pastores, né? Nossos pastores Jaime e Sara estão em merecidas férias, né? Então, declaramos a bênção de Deus lá sobre eles, né? Que aproveitem, que descansem, que voltem renovados, né? Para mais um semestre aí. Teremos o retorno dos grupos familiares logo em seguida. Queridos, o que eu quero ministrar essa manhã tem a ver com os louvores que foram cantados aqui. Tem a ver com o nosso tema, o ano da abundante colheita. Esse é o tema, esse é o nosso tema deste ano. E eu quero falar em cima disso. Seja na área espiritual, né? Seja na área material, seja nas nossas emoções, seja nos nossos relacionamentos. Nós queremos colher abundantemente. Né? Nós fazemos o que está ao nosso alcance, o que está na nossa responsabilidade de fazer, para que colhamos abundantemente. Trabalhamos com aquela palavra que diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance fazer, está sob a nossa responsabilidade fazer, confiando em Deus e confiando na sua promessa. Queridos, e nós arregaçamos as mangas, né? Nós, na área profissional, muitas pessoas se preparam. Muitas pessoas se preparam. Vocês não se incomodem, hoje tem um pouquinho de vento, nós não vamos perder a atenção. As pessoas se preparam, né? Eu fiz curso de engenharia, de preparação, né? Para me preparar da minha área de atuação, né? As pessoas fazem cursos, elas fazem uma pós-graduação, fazem um mestrado, elas fazem uns cursos de especialização, né? Para serem bem-sucedidas e colherem na sua área profissional, nas suas finanças, né? E depois que nós já estamos no mercado de trabalho, nós continuamos a nos atualizar. Para quê? Para que nós estejamos atualizados de acordo com o que o mercado precisa na atualidade. Isso é na nossa área profissional. Na nossa área conjugal. Quem fez curso de noivos aqui? Bastante gente fez curso de noivos, né? A gente faz curso de noivos, a gente quer... Eles dizem assim, né? Para preparar você melhor para o casamento. Doce ilusão, né? O aprendizado no casamento é lento e doloroso, né? A gente vai evoluindo como pessoa, a gente vai evoluindo como casal, e só muda de endereço, todos somos iguais. Mas é assim. Por quê? Porque a gente acredita no casamento, a gente acredita nisso, nesse projeto, né? Mas depois depois que nós já estamos casados, a igreja vem e oferece um curso de casais. Nós fazemos, eu fiz. Nós fazemos, queridos. Por quê? Porque nós acreditamos nesse projeto chamado casamento. Nós queremos aprender a fazer certo, né? Então nós nos empenhamos também nessa área da nossa vida para colher abundantemente também nessa área da nossa vida.
Na área espiritual, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós participamos dos eventos, participamos dos cultos. Alguns fazem Fateme, né? Bom que todos fizessem a Fateme. Fateme abre a nossa mente, nos ajuda, né, na compreensão. E nós fazemos tudo isso para quê? Para evoluir na compreensão da palavra de Deus, na vontade de Deus para a nossa vida, e com isso colher também abundantemente na nossa vida espiritual e no nosso ministério, no nosso chamado. Enfim, queridos, nós fazemos muitas coisas, né? Até cursos de idiomas, acionamos aí os nossos networks, os nossos contatos, né? Por quê? Porque queremos evoluir como pessoas em todas as áreas da nossa vida. Queremos colher abundantemente em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, queridos, somos envolvidos, né, por esse desejo de evoluir, por esse desejo de conquista, que deixamos de nos conectar, aquele movimento, aquele excesso, né, acaba nos afastando um pouco daquilo daquele que realmente pode nos dar a direção para mudar aquilo que nós queremos mudar. Acabamos nos envolvendo naquela correria que o pessoal chama, né? E nos desconectamos de Deus, que é realmente quem pode mudar aquilo que eu estou buscando fazer tantas coisas para mudar. E muitas pessoas, queridos, elas tomam decisões no calor do momento. Decisões que vão permanecer. Nós sempre falamos aqui, né, que a circunstância passa, mas as decisões permanecem, né? Então, às vezes as pessoas vão lá, mudam de emprego, né? Mudam de cidade, mudam de igreja, né? Mudam o curso de faculdade que estão fazendo, sem ao menos consultar a Deus, sabe? Às vezes a pessoa naquele movimento de querer mudar a sua rota, ela não consulta a Deus e ao invés de colher aquilo que ela quer colher, ela vai colher outras coisas, em função de ter tomado uma decisão, ter mudado um rumo, sem consultar a Deus. E isso é na pressa, né? Na pressa de corrigir as coisas. Eu me recordo que quando eu retornei, minha família e eu retornamos de Curitiba para Joinville, foi um período pesado para nós, um período de muito aprendizado. E eu lembro que nós chegamos no ano seguinte, nós falamos com Deus, Deus, está pesado aqui, nós queremos retornar para Curitiba e continuar a nossa vida lá. E falamos com Deus a respeito disso. Eu lembro muito bem do dia. Eu e a minha esposa, demos as mãos e falamos com Deus. E os dias seguintes começaram a passar e eu, como homem da casa, comecei a planejar como que eu vou fazer isso funcionar, né? Vamos falando com Deus, como é que, né? Eu tinha uma empresa aqui em Joinville. Tá vendo como que as coisas acontecem? Não fazia muito sentido, né? Eu tenho uma empresa aqui em Joinville e vou morar em Curitiba. Mas as coisas começam a incomodar a gente, e se a gente não busca a Deus, a gente acaba fazendo as coisas piorarem ainda mais. E os dias passados eu pensei como fazer isso funcionar. Como é que eu vou fazer isso funcionar? Vou ter que ficar aqui, a família fica em Curitiba, final de semana eu subo, segunda eu desço e assim vai. Faz sentido isso? Não faz.
Eu sei que um dia à noite Deus falou com a Cláudia. Deus fala de várias formas, né, com as pessoas, algumas com voz audível, outras um sonho, outras. Eu lembro que ela acordou um dia, ela disse assim: amor, Deus falou comigo. É mesmo? O que ele disse? Ele disse: não se movam. Ok, não vamos nos mover, vamos obedecer. E estamos aqui. Já fazem 7, 8 anos disso. Então, queridos, nós precisamos buscar a Deus em todas as decisões que tomamos na nossa vida. Sejam decisões simples, sejam decisões mais complexas, precisamos buscar a Deus. Queridos, essa questão de tomar decisão no calor do momento tem atrapalhado o desenvolvimento de muitas pessoas. Muitas pessoas têm perdido um tempo precioso na sua vida por decisões tomadas no momento de estar nervoso, no momento de estresse, sabe, no momento de preocupação. E por isso nós precisamos filtrar, e aí vai uma questão muito importante, nós precisamos filtrar aquilo que nós temos ouvido, visto e falado, né? Não só o que nós temos ouvido, mas o que o mundo tem nos dito, o que o mundo tem colocado na nossa frente para ouvirmos, fazermos e falarmos. Senão nós ouvimos, fazemos e falamos o que o mundo tem nos orientado a fazer e ouvimos pouco aquilo que Deus já conquistou para nós. Sabe? Nós ficamos envolvidos naquela questão. Se nós não buscamos a Deus, nós começamos a ouvir só o que o mundo nos orienta. E esquecemos de ouvir Deus, que já conquistou tudo para nós. Queridos, é assim, né? Se nós não filtrarmos, o mundo tem uma infinidade de atividades, de passatempos, de cursos, queridos, de pensamentos, de raciocínios. E eu não estou falando isso só de redes sociais, né? Estou falando no geral. E eu lembro muito bem disso, porque houve uma época na minha vida que o meu objetivo era estar atualizado. Eu queria estar atualizado. Mercado financeiro, queria estar atualizado com a política, queria estar atualizado com o esporte, sempre buscando informações, sabe? Mercado automotivo, que é a área que eu atuo. Mas, queridos, o excesso daquilo, ele drenava o meu humor. Ele drenava as minhas esperanças e ainda minava a minha fé, porque eu ficava me enchendo daquelas notícias, daquelas informações, e aquilo ia me contaminando aos poucos, até eu entender que eu estava numa situação que eu não deveria estar, de raciocínio, de pensamento. Mas assim, estou falando tudo isso, mas eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Eu sou totalmente a favor, né, que a pessoa se prepare, né? Se prepare para todas as suas áreas da sua vida, né? Profissional, espiritual, né? Conjugal. Você precisa se preparar, você precisa fazer aquilo que está sob a sua responsabilidade fazer. Porque, queridos, isso feito e dosado da maneira correta e alinhado com a vontade de Deus é uma bênção para a nossa vida. Tudo isso que nós fazemos alinhado à vontade de Deus para a nossa vida é uma bênção para as nossas vidas, é uma bênção para nós. Porque Deus, Ele nos deu a inteligência para isso. Ele nos deu a inteligência para isso, para usar, para resolver problemas.
Mas essa linha, né? Essa linha que mantém esse equilíbrio, não fique preocupado, eu já vou ler o texto que embasa toda a minha ministração. Me preparei assim 2 semanas para, no tempo certo, falar o que precisa ser falado. Então, essa linha que mantém o nosso correto equilíbrio, ela é muito tênue, queridos. Então, nós precisamos estar conectados com Deus para saber da sua vontade, para saber o que fazer, onde fazer e quando fazer. E para saber isso, precisamos estar conectados com Deus, com sua palavra. A palavra dele, ela tem que ser para nós uma bússola. E com isso, queridos, tendo a presença de Deus, tendo a palavra e estando alinhado com a vontade de Deus, nós possamos preencher a nossa agenda, né? Tendo como primícia ter o canal de comunicação com Deus aberto e fluindo em ambos os sentidos. Há uma passagem que ilustra um pouco disso, dessa introdução que eu acabei de fazer. Há uma passagem lá em Lucas, no capítulo 5. É um texto um pouquinho longo, de 1 a 11, mas eu gostaria de lê-lo todo, porque é muito bom esse texto, muito maravilhoso, muito poderoso. Lucas 5, 1 a 11. Diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Texto maravilhoso, né, queridos? Eu confesso que Deus falou muito comigo a respeito desse texto, a respeito de colheita abundante. Queridos, esse texto ele está ainda no princípio do ministério de Jesus, né? Jesus está ali fazendo os primeiros milagres, escolhendo ali, né, os seus discípulos. E nesse momento específico ocorre, né, esse episódio, essa pesca maravilhosa que é chamado na Bíblia, essa pesca abundante, essa colheita abundante na vida profissional de Pedro e seus sócios. Eu vou fazer outro parênteses aqui, né? Porque as más línguas vão dizer que esses 2 barcos cheios de peixe aí foram para Jesus tentar se retratar aí com Pedro, porque se você ler no capítulo anterior, Pedro cura a sogra. Jesus cura a sogra de Pedro. Estava vendo a luz já, a mulher, né? E Jesus vai lá e cura a sogra dele. Então, Pedro, vou te dar 2 barcos cheios de peixe aí, porque... Brincadeira, eu amo a minha sogra.
Mas como eu estava falando, esse texto narra o princípio do ministério de Jesus. E quando analisamos essa passagem do início ao fim, a gente percebe nós vamos perceber quantos ensinamentos a gente consegue extrair. Eu quero que você monte essa cena na sua cabeça. Monte essa cena na sua cabeça. Jesus está na praia. As pessoas estão sedentas para ouvir, porque é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz ainda que as multidões se apertavam em torno de Jesus, né, para ouvir, né, a ministração da palavra de Deus. Então Jesus usa uma estratégia de falar ao povo a partir do barco. Lucas nos conta que, ao terminar de falar, Jesus manda Pedro lançar as redes novamente, né? Lançar as redes novamente. Com certeza Jesus percebeu que eles haviam pescado e os barcos estavam vazios, né? Não tinham peixes, as redes. E diferentemente do que aconteceu a noite inteira, a Bíblia relata que aquela pesca foi abundante. Pense comigo, queridos, Pedro, ele era profissional da pesca. Ele tinha experiência, ele tinha o mar, ele tinha as ferramentas, ele tinha o barco, ele tinha as redes, ele tinha as pessoas, né? Ele tinha ali os companheiros dele do barco, ele tinha os seus sócios. Ele era conhecido por viver da pesca e mesmo assim trabalhou uma noite inteira e não conseguiu pegar nada. Parece, queridos, que tem momentos que o mar não está para peixe, né? Tem momentos que o mercado está parado. Tem momentos que os contratos estão aguardando ser assinados. Tem momentos que nós percebemos isso. Igual Pedro percebeu. Aquela noite não estava para peixe para ele. Por isso, queridos, precisamos entender o que fez Pedro ter uma pesca maravilhosa em um momento que o mar não estava para peixe. Ele teve uma pesca maravilhosa num dia que não estava dando peixe. Então, quando ocorrem essas coisas, nós precisamos entender o que gerou isso, qual que foi o gatilho, né? Então nós precisamos nos atentar aos detalhes desse episódio, porque Pedro teve uma colheita abundante em um momento que normalmente seria de frustração. O que estava ocorrendo, na verdade, até Jesus entrar naquele negócio. Eu penso que a Bíblia é um livro compacto, apesar de ser extenso, né? Então, o que eu imagino que Jesus quis dizer quando ele diz ali, afasta o barco, que ele quis dizer ou disse, não sei. Quando Jesus, porque esse é um relato de Lucas, né? Quando Jesus pediu para Pedro afastar o barco, eu imagino que foi tipo, olha, Pedro, eu sei que você teve uma noite frustrante, que você está cansado e ainda nem terminou o seu trabalho, né? Você está lavando as suas redes, deixem o teto, se cair a gente se protege aqui, está tudo certo. Não vai machucar. Aí, ó. Então, eu imagino que foi mais ou menos assim, né? Pedro, eu sei que você teve uma noite frustrante, eu sei que você trabalhou a noite inteira, você está cansado, e você ainda nem terminou o seu trabalho, você está lavando as suas redes porque tudo que você pegou com seu esforço foi sujeira e lixo, e você ainda está pensando como é que você vai chegar em casa com as mãos vazias diante da sua família.
Mas Pedro, apesar desta circunstância, eu preciso pregar as boas novas. As pessoas estão sedentas para ouvir, e elas querem ouvir. Então, Pedro, você me ajuda? Me emprestando o seu barco? E colocando e dispondo ele numa posição em que eu possa falar e todas as pessoas possam ouvir, porque eram multidões. Queridos, Pedro, ele tinha o temperamento dele era colérico, né? As pessoas dizem que ele era colérico, né? Pelas passagens que temos a respeito dele, então, é aquela pessoa bem, né? Quando está nervosa, ela está nervosa mesmo, né? Mas esse humor de Pedro não impediu ele de fazer aquilo que Jesus estava pedindo. Os resultados pessoais de Pedro não impediram ele de fazer aquilo que Jesus estava pedindo para ele fazer. Então eu penso que essa resposta de Pedro, mesmo tendo passado aquela noite toda trabalhando sem resultado, é uma chave para o que se aconteceu a seguir. Então, mesmo irritado, cansado, Pedro decidiu fazer o que Jesus havia pedido. E aí nós temos que pensar, queridos, o que Jesus tem pedido para que nós façamos, para que a palavra dele seja proclamada e novas pessoas recebam a ele como Senhor e como Salvador. O que ele tem pedido para nós? Então nós temos que nos atentar a isso, queridos. Outro ensinamento, Pedro não fazia ideia. Pedro não fazia ideia do que ia acontecer. Ele fez. Ele não fazia ideia que, será que Jesus vai fazer alguma coisa depois? Ele só fez. Por isso que nós precisamos entender o que Jesus tem pedido para nós, o que nós temos que fazer, o que está ao nosso alcance fazer, qual é o dom, né, que Ele nos concedeu, e fazer isso sem pensar o que Ele pode fazer por mim se eu fizer isso para Ele. Quando esse pensamento ele vem à nossa cabeça, se eu fizer isso, Deus pode abrir essa porta, se eu fizer aquilo, Ele não tem que fazer nada, Ele já fez tudo. Então, queridos, temos que buscar a direção de Deus para saber o que Ele tem para nós e fazer isso. Só fazer. Só faça, queridos. Faça porque Ele te ama. Faça porque o teu nome está escrito no livro da vida. Faça porque você é herdeiro, você é herdeiro de Deus e você é cordeiro com Cristo Jesus. Faça porque você tem a promessa sobre a sua vida. Só faça. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas, querido. Todas. Queridos, a colheita abundante que Deus quer derramar sobre a sua vida não depende se o mar está para peixe ou não, não depende se o governo é de esquerda ou é de direita, não depende se os Estados Unidos estão em guerra ou não. Não depende disso. Não depende disso. Queridos, a colheita abundante virá sobre a sua vida quando você estiver posicionado no local onde Deus te chamou e realizando aquilo qual Ele já te capacitou. Foi o que nós lemos aqui nessa passagem. Queridos, não podemos nos enganar.
Fazemos muitas coisas para colher abundantemente, mas a capacidade humana, sem a direção de Deus, ela produz resultados limitados. Por isso que nós vemos muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não são felizes. Quantas entrevistas de mega milionários nós já vimos que dinheiro não traz felicidade. Então, nós temos que colher a colheita abundante que Deus tem para nós, porque essa colheita, Ele vai trabalhar a nossa vida conjugal, Ele vai trabalhar as nossas emoções, Ele vai trabalhar a nossa área profissional, Ele vai trabalhar nos nossos relacionamentos, na nossa família, nos nossos amigos. É uma colheita abundante em todas as áreas da nossa vida. Porque foi para isso que Ele entregou a vida dele, para que tenhamos uma vida abundante. Queridos, eu digo isso porque a colheita abundante ela ocorre quando o nosso esforço humano ele se submete à palavra de Cristo. Precisamos entender isso, querido. Nosso esforço ele tem que estar submetido à palavra de Cristo. Mas essa pesca abundante, prometo que já vou terminar. O Jaime disse que tem um alçapão aqui que abre quando acaba o tempo. Espero que não. Já estou terminando. A pesca abundante ela não foi o final disso aqui. A pesca abundante ela foi apenas um sinal para demonstrar a necessidade que temos de ter Jesus em todas as áreas da nossa vida. E eu pergunto para você, você acha que o que mais impressionou Pedro nesse episódio? Eu tenho certeza, queridos, que essa foi a maior pesca. E quem conhece pescador, se o camarada pega um peixinho assim, já sai 500 fotos assim dele com o peixe, né? Aí tu imagina dois barcos cheios de peixe. Eu acredito que foi com certeza absoluta, a maior pesca que ele fez. E é como se eu, com o mesmo número de pessoas, vendesse 20, 30 vezes mais ali em um mês, os mesmos recursos. É algo fora do normal. Mas se você acha que a quantidade de peixes foi o que mais impressionou Pedro, eu digo para você que não. Eles ficaram tremendamente impressionados, né, com o que Jesus havia feito. Tanto que eles disseram, Senhor, afasta-se de mim, que eu sou pecador. Mas Pedro ele não corre para contar os peixes, para pesar os peixes, para calcular o lucro, para ver o que ele ia vender, o que ia ser consumo, o que ele ia, né, para quanto tempo ia durar aquilo. Ele corre e se prostra aos pés de Jesus. Pedro ali entendeu o que está escrito lá em Filipenses 13:8. 3:8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Queridos, o texto de Lucas nos diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Ou seja, eles encontraram o que realmente precisavam encontrar. Tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, e isso é o que pode ocorrer de mais precioso na vida de uma pessoa. João 15:5. Se a Lívia e quiserem subir, já estamos encerrando. João 15:5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, quando eles deixam tudo e seguem a Jesus, imaginem aquele momento.
2 barcos lotados de peixe. Quanto tempo ali de trabalho que eles iam evitar, né? Ia negociar, ia ter tudo aquilo para negociar, para consumo, para venda, para troca. Tinha muito essa questão da troca naquela época, né? Mas a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Queridos, eu quero concluir essa ministração. Eu quero dizer que Cristo é tudo em nossa vida. Busquem a Ele em todo momento, em toda decisão, em todo o caminho que vocês forem buscar, para que a colheita abundante venha sobre todas as áreas da sua vida. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém? Permaneçam abençoados em nome de Jesus. Amém.